Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Eu convido a você a vir comigo para a proclamação da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa sexta-feira, dia 15 de abril de 2022, sexta-feira. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de João, capítulo 18, versículo de 1 a 19 e 19 a 42. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se com ele e com os discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com ele. Quando Jesus disse: "Sou eu," eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu? Se é mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e um dos outros discípulos seguiam Jesus. Esse discípulo era o conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto do portão. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com ele e com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos deste homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas?" Perguntam ao que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhes Jesus: "Se respondi mal,
Mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro e disse-lhes: Que acusação apresentas contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo? Ou outros disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos então disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e o colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximaram-se dele e disseram: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago até aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus.
Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então, outra vez no palácio, e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: eis de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua veste em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte, para ver de quem seria. Assim se completava a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e lançaram a sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a mãe de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse aos discípulos: esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara e a esponja e a embebedaram de vinagre e levaram à sua boca, a boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse:
tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Fazemos uma pausa de silêncio de joelhos, entregando esse momento para o nosso Deus. Em continuidade. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas, mas um soldado abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos, e outra escritura que diz: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfumes, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda não tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira santa, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, a humanidade conheceu a pessoa de Jesus. A humanidade toda recebeu Jesus com poder, ação do Espírito Santo. A humanidade teve a oportunidade de conhecer aquele que deu a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Meus amados, no tempo de Jesus, haviam os opositores de Jesus. Haviam aqueles que tinham o poder político central, o governo civil dos homens, e haviam aqueles que tinham o poder religioso. Caríssimos irmãos e irmãs, esse poder central e esse poder religioso não permitiram que o trabalho de Jesus fosse feito com plena eficácia. Não permitiram, mas tudo aquilo que o Jesus fez foi suficientemente para que a eficácia do projeto de salvação fosse de fato implementada em Israel e pelo mundo afora. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, a vinda de Jesus neste mundo mostra o terrível amor de Deus para com a humanidade inteira. Deus me ama, Deus te ama. Deus quer nos resgatar. Quando na quinta-feira à noite, na Santa Ceia, na instituição da Eucaristia e do sacerdócio, quando Jesus se coloca diante dos discípulos, quando Jesus lava os pés dos discípulos e disse: o gesto que eu fiz, vós também devereis fazer, para que tenham parte comigo. É neste momento que Jesus, meus amados, com a sua morte e posteriormente no sábado santo com a sua ressurreição, todos nós passamos a fazer
parte do plano salvífico de Deus, para garantir a plenitude do reino do Senhor. É muito claro, meus amados, que essa plenitude, esta graça, cada um conquista individualmente. Não existe, meus amados, uma salvação coletiva, mas existe uma salvação individualizada. Existe, meus amados, na família o pai e a mãe que oram pelos seus filhos e, portanto, Deus, com sua profunda misericórdia, ainda que um filho ou uma filha não seja convertida, ele, filho, ela, filha, ainda podem ser salvos pelo amor e pela misericórdia do Senhor e pela força da oração dos seus pais. Meus amados, Jesus foi condenado injustamente. Jesus ele foi levado diante de Pôncio Pilatos como um réu que havia cometido crimes. E o maior crime que Jesus cometeu, segundo os fariseus, segundo os mestres da lei e o povo de Israel, foi o fato de ter se declarado filho de Deus. E Jesus, meus amados, explicou que todos aqueles que estão com Deus, todos aqueles que acreditam em Deus, são de fato filhos de Deus. Mas pelo fato do Senhor ter se revelado como o Filho de Deus, ter se revelado como aquele enviado por Deus, muitos não acreditaram. Muitos não acreditaram que de Nazaré poderia vir profeta. Tanto é assim, caríssimos irmãos e irmãs, que Nicodemos, certa vez, tentando defender Jesus, ele disse aos mestres da lei, aos doutores, para que pesquisasse melhor. E Anás disse, não sabes que de Nazaré não vem profeta? Vai estudar. E esta arrogância das autoridades religiosas, caríssimos irmãos e irmãs, foi fundamental também para que o processo de julgamento do Senhor Jesus ocorresse. Diante de Pôncio Pilatos estava Jesus, um homem santo, o Filho de Deus, e estava com ele um criminoso chamado Barrabás. Era costume do povo de Israel de que por ocasião da Páscoa se soltasse uma pessoa. Então, Pilatos, ouvindo o clamor daquele povo, que já vinha sendo induzido pelas autoridades religiosas de Israel, disse, Barrabás, soltai Barrabás, enquanto Jesus crucifica-o, porque ele se fez filho de Deus. É isso, meus amados irmãos e irmãs. A história da salvação é a história do antes de Jesus, do tempo de Jesus e aquilo que acontece depois com a ressurreição de Jesus. Amados, ao lado da cruz de Jesus, estava aos pés da cruz Maria Madalena, aquela a quem Jesus não atirou nenhuma pedra, aquela a quem Jesus certamente perdoou-a, porque Jesus é amor, perdão e misericórdia. Ao lado dela estava Maria, a mãe de Jesus, e do lado de Maria estava João, o apóstolo de Jesus, o evangelista que escreveu essa bela narrativa que hoje nós estamos meditando. Jesus, do alto da cruz, disse, mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Na exata medida em que Jesus diz isso, Jesus, meu amado irmão e minha irmã, ele decreta Maria como a mãe da humanidade. Ele decreta Maria como a mãe das nações. Ele decreta Maria como a mãe de todos os povos. E na medida em que João passa a cuidar de Maria, ele, meu amado irmão e irmã, representa na realidade todos os cristãos, que recebendo Maria como mãe, cada um de nós, sendo filhos de Deus, somos também filhos de Maria, porque coube a Jesus decretar do alto da cruz, eis aí o teu filho. Maria, disse Jesus, numa interpretação cristológica, mulher, assume a humanidade. Mulher, assume os filhos de meu Pai que eu deixo aqui nesta terra. Cuida, Maria, de todos os meus filhos. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja Católica Apostólica Romana,
portadora da verdade, portadora do Evangelho, seguidora de Jesus e condutora de todos os cristãos à salvação, recebeu de Maria a condição de mãe da humanidade. E a partir de então, Maria ela é venerável, não porque simplesmente a igreja adotou Maria, mas porque está escrito no livro do evangelista Lucas: todas as nações haverão de me chamar de bem-aventurada. Por quê? Maria foi aquela que acreditou, Maria foi aquela que recebeu a unção, poder do Espírito Santo para gerar o autor da vida, para gerar Jesus. Jesus, meus amados irmãos e irmãs, compreenda, pelos olhos da fé, pelos olhos da humildade, Ele quer me resgatar e Ele quer te resgatar. Nesta sexta-feira santa, aquele que, de fato, confia no poder, na autoridade do nome de Jesus, no sangue misericordioso de Jesus, nesta sexta-feira, todo aquele que crê, também é levado para o sepulcro para ser sepultado com Jesus. E para, na sua ressurreição, também ressuscitar com Jesus. Aí a razão de cada um de nós sermos em Jesus um novo homem e uma nova mulher. A Páscoa, o domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição do Senhor Jesus. É na ressurreição do Senhor Jesus que nós também ressuscitamos com Ele. Ao celebrar a Páscoa, nós celebramos um tempo novo, nós celebramos um novo momento. Por isso que nós precisamos confiar e acreditar no mandamento de Deus e no mandamento do próprio Senhor Jesus. Eis que faço nova todas as coisas. Confiai, meu amado irmão e minha irmã, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos unidos no amor do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.